Olá, minhas irmãs. Hoje o nosso trabalho é sobre solidariedade maçônica. Então, elevemos para que a gente possa absorver melhor quantidade. Aqui fala que a ética maçônica ela sempre vai ser formada de justiça e verdade. Ela busca a força intrínseca das mulheres, quer dizer, aquela força que está dentro de si, das mulheres maçons, né, que empregam suas energias na prática do bem. Então a maçom, antes de tudo, a primeira coisa que ela deve fazer é exigir dela mesma, né? Para exigir dos outros. Então, primeiro eu tenho que me empenhar no meu aperfeiçoamento moral e no meu aperfeiçoamento espiritual, através dos serviços aos demais, que começa ao meio-dia e termina à meia-noite. Então, esse termina à meia-noite é quando a gente retorna para a pátria espiritual. Então, quer dizer, vai durar a vida inteira. Então, na maçonaria não há lugar para indolentes. Então, há trabalho, há o que se fazer, né? Aí depende de quem está entrando, como ela quer agir. Então, todas podem ser maçom, né? Quando obedecem a alguns critérios. Porém, esse caminho de vida, ele exige muita dedicação, ele exige disciplina, estudo, que infelizmente não alcança a todas. Nem todas gostam de estudar, mas para saber a profundidade da maçonaria, a gente precisa estudar. Então, todas trabalham pelo seu sustento e quase, né, aquela na lida do dia a dia, a gente não tem tempo para nada. E muitas vezes nós deixamos de lado até a nossa família, deixamos de cuidar do nosso lado espiritual ou de auxiliar alguém. E Jesus já até disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está em Mateus 4,4. Então, para essa caminhada, é necessário o quê? O despojamento. Quem só trabalha para acumular coisas, ele deve saber que um dia, quando a gente partir para o outro lado, o que é físico a gente não leva. Então, no plano terrestre fica tudo aí. O que nós vamos levar são aqueles bens imateriais, né? As boas ações que praticamos, né? Então, essa introdução, ela para quê? Para que a gente reflita, né? E nós comecemos a observar o que nós estamos fazendo das horas do nosso dia. A gente está reclamando muito? Nós ficamos muito mal-humorados sempre? Estamos lastimando o que temos, o que não temos, que minha vida poderia ser dessa forma, poderia ser dessa outra, né? Se minha vida fosse assim, seria melhor. Deixa que depois eu vou ajudar, agora eu estou descansando. Temos muito e nós não prestamos atenção e também não valorizamos, né? Aquela velha história que a gente só dá valor à luz quando ela se apaga. Então, há muita gente que vive com muito pouco. Outros só sossegam se tiverem um tesouro enterrado. Nada errado por isso, né? Que todo mundo pode trabalhar e enricar. O que não pode é o quê? O exagero para o acúmulo, né? A diferença entre isso tudo é o quê? É a tranquilidade de uns e a de outros é de acordo com as suas necessidades interiores. Então, essa inquietação, né? Essa insatisfação de correr para fora de si e a serenidade é a corrida para dentro de si. Então, o que a gente deve escolher? A corrida para dentro da gente. Então, na vida tudo passa. E à frente vem um caminho longo aí para a gente seguir nessa jornada, né? Para buscar uma vida feliz, serena, que se adquire mais pelo dar do que pelo receber. Mais pelo servir do que por ser servido. Mais pelo engrandecimento moral do que pelo enriquecimento material, né? Então, que a gente reflita que tipo de vida a gente quer. Essa vida inquieta, correndo para fora, buscando o que está lá fora no exterior, ou a tranquilidade, a serenidade de começar a se conhecer, olhar para dentro de si e buscar as necessidades para a gente, né? Começar se amando. Nós só vamos interiorizar esses valores quando nós fizermos silêncio em nossas mentes e sentirmos a vida pulsar dentro da gente. Porque não é ficar em silêncio de boca, é ter silêncio na mente.
né? E sem pressa, porque nos aperceber de nossas necessidades, das nossas falhas, das nossas carências, de buscar a correção disso tudo. E a gente só vai entender isso tudo, essa necessidade que nós temos, quando a gente para. Então, para o progresso da mulher e o seu desenvolvimento, a busca da paz é um dever, né? Vai alcançar a maturidade, que é essencial para o ajuste do seu caráter. Um trabalho contínuo, é a vida inteira, do meio-dia à meia-noite. O nosso trabalho começa meio-dia e termina meia-noite. A meia-noite, simbolicamente, representa o retorno ao Oriente Eterno, né? Então, dura a vida inteira essa nossa lapidação. Então, a maçonaria, ela é uma fraternidade. Uma maçom, ela deve estar sempre disponível para auxiliar suas irmãs. Mas se enganam as que ingressam na ordem, né, esperando o favorecimento e enriquecimento, porque as pessoas pensam assim: maçonaria é trabalho para outrem, para o outro, né? Eu não vou trabalhar para mim. Trabalhando para o outro, eu estou me lapidando. E pode ser que em algum momento nós nos cotizemos para ajudar uma irmã que está na necessidade. Então isso é o nosso dever. Mas nem por isso nenhuma de nós deve abusar da solidariedade direcionada para nos servir. Então os tesouros da maçonaria para nos enriquecer, eles se encontram à disposição de todas nós. Cada irmã é uma, ela tem suas características, sua sabedoria, sua maturidade, e pode se beneficiar da solidariedade de cada uma, de cada irmã, se apoderando dos tesouros que nos cabem guardar para multiplicar, servindo com nossos talentos em favor do próximo. Em Mateus 25, 14, 29, lá na Bíblia, diz assim, que assim como o homem da parábola, o Pai Celestial deu a cada um de nós algo muito valioso. Não foram moedas, mas habilidades especiais ou talentos, como cantar, demonstrar amor, correr ou ajudar os outros. Então, todos nós podemos contribuir com um pouco de riqueza material, porque essa é a mais fácil. Fiar a mão do bolso e dar lá o dinheiro para alguém. Agora, a caridade, que não é material, é essa aqui, disponibilizar o nosso tempo, o nosso sorriso, o nosso abraço, tentar transformar com um sorriso a vida daquela pessoa naquele dia, né? Então, dentro das nossas possibilidades, a gente ajuda com dinheiro ou com coisas materiais e sem exigências, né? E o mais precioso dos bens que dispomos é o nosso tempo. Esse é o maior tesouro da maçonaria, a disponibilidade de dedicar algum tempo a uma irmã que precise, de devotar atenção a uma causa, de se fazer presente às sessões semanalmente. Veja, é 1 hora e meia por semana que nós reservamos para nos unirmos, se nós fazemos parte de uma fraternidade, a gente tem que se juntar, tem que colocar as ideias para amadurecer, para realizar um projeto, para servir, né? Então, todas nós temos que prestar atenção a esses princípios da maçonaria que talvez não estejamos realizando, né? Então, essa é a maior tesouro, a disponibilidade, que é o nosso tempo, né? Então, doar um pouco de si mesma é o maior tesouro que nós podemos oferecer, né? E se assim não for, a Glofemes não tem razão de existir, né? O fundamento dela, quando as irmãs Eliane e a irmã Cleusa fundaram, tinham no cerne dos seus corações a vontade de servir. Então, nós só vamos iniciar verdadeiramente o nosso percurso maçônico quando nos libertarmos do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Ver na outra irmã o potencial que ela tem e não os defeitos, como ela vê em mim os potenciais que eu tenho e não os meus defeitos. Então, ser solidária é uma virtude e é individual. É em silêncio que nós vamos buscar o aperfeiçoamento interior e, na humildade, aceitar o auxílio de outras irmãs que quando nós estamos precisando, né? Pois cada uma de nós, ao procurar aperfeiçoar-se, certamente
A gente já passou por momentos de dificuldades, em que a sabedoria de uma outra irmã, um conselho, nos deu ânimo para continuar. Não é verdade? Então, nós, nos fortalecendo, nós podemos nos voltar para fora. Porque daí estamos construindo, o edifício foi construído em cima de pedra, né? Quando a gente realmente sabe o que a gente quer, né? Dentro desses princípios. Então, aí a gente se volta para fora e também ajudar algum irmão ou irmã, né? Então, são nessas adversidades que nós lapidamos e nos fortalecemos para servir, né? Sem preconceito a toda a humanidade. Então, quando finalmente alcançarmos essa sabedoria, aí sim, nossa loja ela será uma coluna de sustentação em nossas vidas, será um abrigo e no dia do templo e no dia da sessão para o templo, será o refúgio onde nós vamos nos refazer. E quão bom e quão suave é que as irmãs vivem em união. Senti em cada uma a verdade, para que nos dias escuros e estivermos confusas, perdidas e cegas e não soubermos bem onde é que nós estamos, onde que está o Oriente, haverá sempre quem nos dê a mão e nos guie através da escuridão. Ou a falta do melhor, que tateia as trevas conosco, né? Estamos no mesmo caminho. E assim se desvela a precisa medida em que as maçons, as mulheres maçons se ajudam e que a mútua riqueza que ela é gerada por essa troca de gentilezas. De fato, essa disponibilidade, essa solidariedade fraternal são o que constitui a maior fortuna da maçonaria e valem mais do que todo o dinheiro do mundo, que é a solidariedade. É só, minhas irmãs, eu agradeço ao grande arquiteto do universo, obrigada, venerável, que todas nós reflitamos. Um grande abraço.